Você não precisa pensar fora da caixa. Fala pessoal, episódio 2 da nossa websérie Criatividade, um dom para poucos, mais uma habilidade para todos. Nessa aula eu quero trazer para você mais uma abordagem não óbvia que vai completamente contra uma frase extremamente famosa que muito provavelmente você já escutou em oficinas, palestras, workshops de criatividade ou quem sabe até numa situação da vida real, quando um colega de trabalho ou alguém na sua vida pessoal vira para você e fala: "Você precisa pensar fora da caixa". Pois é, eu tô aqui para te dizer, você não precisa pensar fora da caixa. Bom, por mais louco ou sem sentido que esse pensamento possa ser, eu vou justificar o meu raciocínio. Vamos lá. Durante toda a sua vida, as viagens que você fez, os lugares que você frequenta, as pessoas que você se conecta, os livros que você lê, as músicas que você escuta, os conteúdos que você consome, tudo isso compõe a sua bagagem de vida. Eu quero propor para você agora que a gente altere esse termo bagagem de vida pelo termo repertório. Digamos que você pega toda a sua bagagem de vida, ou melhor, o seu repertório, e armazena tudo isso dentro de uma caixa. Dica 1 da aula, vamos lá. O seu potencial criativo, ele está diretamente ligado à quantidade, mas principalmente à qualidade do que tem dentro dessa caixa, ou seja, do seu repertório. Beleza, eu tenho a minha caixa, você tem a sua. Imagine que nós dois estamos diante de um mesmo problema. E aqui eu queria que você imaginasse, nessa situação hipotética que eu vou mencionar, você e o seu concorrente principal, ou você e aquela pessoa que está competindo por uma mesma vaga. Por enquanto, vamos lá, eu e você aqui tete a tete. Digamos que eu e você, a gente esteja diante de um mesmo problema. E aí eu tento de várias formas encontrar uma alternativa que resolva esse problema, e para isso eu vou até ali a minha caixa, eu procuro alguma coisa, tento ver se existe algo que pode me ajudar, continuo persistindo, vou vasculhando a minha caixa, mas realmente e infelizmente eu não consigo resolver esse problema. Eu olho para mim e penso, putz, realmente eu não sou criativo. Por outro lado, você faz o mesmo que eu. Acesse a sua caixa, vai vendo o que tem disponível por ali, entendendo se existe alguma alternativa que possa ser utilizada para resolver esse problema, testa uma coisa, olha algo, junta com outra parada e vai, enfim, conseguindo achar um caminho. Até que, com tudo aquilo que você conseguiu encontrar e acessar na sua caixa, você dali tira uma ideia que resolve perfeitamente aquele problema. E aí eu olho para você e digo, caramba, você é muito criativo, ou então, uau! Você pensa fora da caixa. Porém, a grande verdade é que você pensou fora da minha caixa, mas dentro da sua. E qual que é a conclusão desse raciocínio? A conclusão é que você não precisa pensar fora da caixa para ser criativo ou inovador. Você só precisa se concentrar em apurar a sua percepção e aumentar cada vez mais o seu repertório armazenando o que há de melhor por aí. E isso se aplica a qualquer área do conhecimento. Como eu mencionei para você na aula 1, a criatividade, a inovação, ela não está restrita a apenas um grupo específico de pessoas, mas ela também não está restrita a uma área específica do conhecimento. Então, se você é da tecnologia, do RH, da comunicação, da ciência, seja lá qual for a sua área, todos nós precisamos estar o tempo inteiro aguçando a nossa percepção, aumentando o nosso repertório, consumindo boas referências, trocando ideias com pessoas, enfim. Eu mesmo tenho as minhas caixas por aqui e eu estou o tempo inteiro alimentando elas, salvando boas referências, anotando coisas, criando volume. Há muitos anos eu tenho essa prática, porque assim, no momento que eu precisar fazer o meu lab criativo para tocar projetos, eu vou até essas caixas e aí realmente eu vou ter volume e recursos para poder criar. Então eu vou na caixa 1 e tento ver alguma coisa, bom, isso aqui serve, isso aqui é legal, acho que isso aqui para essa ideia, para esse objetivo não vai funcionar tão bem, vamos ver o que eu tenho na caixa 2, na caixa 3. Putz, e se eu combinar o que tem na caixa 1 com a caixa 3, vamos ver o que surge, vamos testar? Ou seja, eu me cerco de recursos para criar. Muitas vezes o problema da não criatividade está diretamente relacionado a isso. A falta de recursos. Então eu queria que você fizesse esse questionamento com você mesmo. Será que o bloqueio criativo que você passa, ele é realmente um bloqueio ou ele é falta de recurso? Por exemplo, a gente nunca chega para um engenheiro
e fala: eu quero que você construa um prédio, vamos lá, preciso que você construa um prédio. E entrega na mão dele um alicate e fala: tá aqui, vai lá e constrói um prédio. Não é bem por aí. O problema é que a gente acaba romantizando muito a criatividade e fazendo com que ela seja algo muito filosófico, muito intangível, algo que vem do nada, do além, de repente, mas não. Nós precisamos de ferramentas e recursos adequados para gerar ideias criativas, ideias originais. O que eu quero dizer com isso? É que quase sempre o bloqueio criativo vem daí. Então, pensando nisso, eu sempre me cerco de recursos o tempo inteiro. Para quando eu precisar tirar uma ideia, ela não vai vir do nada. Muitas vezes a gente acha que a ideia ela vem do nada e aí a gente senta e fica esperando aquele momento de inspiração, de flow, para que uma ideia surja e ela não surge e ela não vai surgir daí porque não é assim. Criatividade e inovação não tem tanto a ver com um lugar mágico em que as ideias fluem livremente a todo momento. Tem muito mais a ver com mentalidade. Porque os criativos são criativos ao arquivar documentos, ao executarem tarefas domésticas, ao gerenciarem negócios, porque criatividade tem muito mais a ver com mentalidade. E aqui eu queria abrir um rápido parênteses com relação ao que eu mencionei com você há poucos minutos atrás sobre aguçar a sua percepção. Eu acho que faz sentido eu explanar um pouco mais com relação a esse assunto para que você entenda a importância disso num processo criativo. Por que eu falo isso? Porque a criatividade ou a falta da criatividade, ela está muito conectada à falta de percepção. Assim como a falta de criatividade também está muito conectada à falta de percepção. Seja a percepção de um problema, de uma referência, de uma ideia, enfim. Então a gente precisa no nosso dia a dia ter muita intencionalidade em perceber. É a gente pensar em, bom, eu vou ser mais intencional então no meu dia a dia, né? Executando as minhas tarefas, estando no meu trabalho, fazendo uma reunião, entrando em contato com alguém, eu vou ser muito intencional em começar a perceber, em perceber referências, em perceber talvez uma oportunidade, em perceber uma boa ideia e saber capturar ela no ar e conseguir trabalhar em cima dela. Porque nesse contexto, antes que uma ideia entre na sua mente, você precisa perceber. E no momento em que você percebe, ela entra na sua mente, ela fica ali dentro dando voltas e voltas, percorrendo todo o seu repertório. E é nesse momento que você agrega a ela fatores, elementos, características advindas do seu repertório que foi adquirido ao longo de toda a sua jornada de vida. Ou seja, antes que essa ideia saia da sua mente para o mundo, ela vai ter sido ou enriquecida pelo seu repertório ou enfraquecida pelo seu repertório. Quanto mais repertório você acumular, menos voltas e menos caminhos essa ideia vai precisar percorrer na sua mente. Quanto menos repertório, mais voltas, mais bloqueio criativo, mais caminhos percorridos sem respostas, mais desgastante será o seu processo criativo. Muitas vezes tão desgastante ao ponto dessa ideia morrer na sua mente. O que muita gente chama de bloqueio criativo, eu chamo de falta de repertório. É óbvio que nem sempre o bloqueio é por falta de repertório. Todos nós estamos sempre sujeitos a bloqueio, mas isso não tem que ser um evento padrão no nosso processo criativo. Isso tem que ser algo inusitado. Por isso, na aula 1, eu disse para você que você não se torna criativo, que na verdade nós nos mantemos criativos, porque de fato é um trabalho constante. E sabe uma frase que a gente vira e mexe escuta por aí também, que as ideias elas têm vida própria? Sabe que eu até acho que essa frase é verdadeira. A partir do momento que essa ideia entra na nossa mente, ela está ali girando em alta velocidade, percorrendo todo o nosso repertório, tentando ganhar forma, tentando fazer conexões, e se ela não encontra essas conexões, ela acaba morrendo. Por quê? Porque ela não foi nutrida, ela não foi alimentada. E isso acontece porque a gente sabe que todos os seres vivos precisam de nutrientes para sobreviver. E se uma ideia ela tem vida própria, consequentemente ela também precisa ser nutrida. Outra frase que a gente escuta bastante também é que a criatividade não é um dom, a criatividade é um músculo. O que está por trás dessa frase tem muito a ver com a justificativa que eu trouxe para a frase anterior, porque se a criatividade ela é um músculo, a gente sabe que um músculo ele precisa estar constantemente e diariamente sendo treinado, nutrido, alimentado, senão ele atrofia. E dentro dessa interpretação, eu quero trazer para vocês um conceito que eu criei
que eu chamo de os 3 motores da criatividade, ou para facilitar tanto o entendimento quanto a memorização, os 3 Cs da criatividade. Primeiro C, capacidade de percepção. Segundo, capacidade de armazenamento. Terceiro, capacidade de assimilação e combinação. Inclusive, eu queria te propor algo. Troque nesse momento a palavra criatividade por combinatividade. Porque assim, criatividade às vezes pode ter um tom de criatividade é algo para pessoas especiais, de lugares especiais, é algo intangível. Então eu queria que você trocasse pelo termo combinatividade. Porque esse termo pode vir com um tom de, combinatividade, esse negócio aí eu acho que até consigo. Talvez eu esteja começando a me encaixar aí na conversa. E por que isso acontece? Porque combinatividade, ele transmite uma sensação mais processual e menos abstrata. E, inclusive, eu gosto muito do termo processo criativo, porque se a gente fosse criterioso, né, com o entendimento desse termo, a gente pode pensar que metade é processo e metade é criativo, processo criativo. Faz sentido? Então agora eu quero aprofundar um pouco mais nesses 3 Cs da criatividade, ou nos 3 motores da criatividade, mas eu vou pular o primeiro porque a gente nessa aula já falou bastante sobre essa questão de capacidade de percepção e tudo mais, então eu não quero me alongar tanto assim. Vamos partir para o segundo. Segundo C, capacidade de armazenamento. E aqui eu falo tanto a capacidade de armazenamento mental quanto ferramental, e principalmente ferramental, porque a nossa mente ela não consegue armazenar absolutamente todas as ideias que a gente tem. Como eu falei, ao longo da vida, tudo que a gente consome, os lugares que a gente frequenta, os livros que a gente lê, tudo isso, se a gente tiver com a nossa percepção apurada, a gente vai estar o tempo inteiro consumindo e precisamos, além de consumir, também armazenar. E aqui eu quero dar uma dica extremamente importante. Você tem que sempre estar atento a tudo, perceber tudo, observar tudo, mas você precisa selecionar muito bem o que entra para a sua vida, o que você de fato vai guardar nas suas caixas. Porque isso vai, como eu falei lá no início, determinar muito do seu potencial criativo. O Austin é autor de um livro hiper famoso, aquele livro Roube como um Artista. Ele traz uma frase nesse livro que conecta muito bem com essa parte do processo que a gente está falando sobre capacidade de armazenamento. Ele traz uma frase que diz o seguinte: você será tão bom quanto as coisas pelas quais você se cerca. Ou seja, lembra que eu falei que o seu potencial criativo está diretamente ligado à qualidade do que tem na sua caixa ou do seu repertório? É exatamente por isso. Quanto melhor forem as suas referências, melhor você será. Lembra? A gente falou sobre percepção, sobre aguçar a sua percepção, e é justamente aí que você vai refinando o seu olhar, vai treinando o seu olhar, treinando a sua intuição para justamente conseguir entender o que é uma boa ideia, de uma má ideia, ter esse discernimento e essa facilidade. Terceiro e último motor da criatividade, o C, capacidade de assimilação e combinação. Nessa etapa é onde o processo criativo está de fato acontecendo. É onde está tudo fervendo, as ideias, a gente está acessando as nossas caixas, vendo o que tem de um lado, de outro, e assimilando tudo isso, a gente começa a gerar combinações a fim de trazer uma nova ideia ao mundo. E é justamente nessa etapa que acontece o que há de mais legal no processo criativo, que é o surgimento, ou melhor, o momento em que a gente manifesta a autenticidade. É exatamente nesse momento. Porque lembra que eu falei que no momento que a gente está ali apurando a nossa percepção, o nosso olhar, só você tem o seu olhar, só você tem a sua visão de mundo, só você tem a sua vida. Por isso a sua bagagem de vida é tão única. E no momento que eu falei que a ideia está percorrendo o seu repertório e nesse momento você agrega a ela elementos, fatores, é exatamente esses elementos e esses fatores que são únicos, porque só você tem a sua vida e, portanto, só você tem a sua bagagem de vida. E é exatamente a bagagem de vida, ou melhor, o seu repertório, que vai agregar elementos e fatores autênticos. Então, a autenticidade, ela também
é algo muito mais natural do que a gente pode imaginar e ela está disponível para todos nós. Uns têm isso mais aguçado, outros menos, mas não pense você que, putz, eu não sou autêntico, eu nunca vou ter uma ideia original, porque isso é uma mentira. Então percebe que tanto a criatividade quanto a autenticidade, quando a gente começa a olhar para elas como algo que também é um processo, também tem ferramentas, também é uma habilidade que pode ser treinada, que pode ser nutrida, fica muito mais fácil a compreensão e também muito mais simples da gente se enxergar nisso, da gente olhar e falar, putz, é para mim também. E aqui eu queria abrir um último parênteses, né? A gente entendeu que criatividade ela é processo criativo, pelo menos metade é processo, ou a gente pode dosar, né? E mais da metade ser criativo e menos da metade ser processo, enfim, isso vai da nossa capacidade de discernir os ambientes, as situações, as prioridades, o prazo e saber como que eu tenho que ser mais criativo, quando que eu tenho que agregar mais processo, mas eu tô te dando aqui caminhos possíveis para que você entenda que a criatividade, ela sim é uma habilidade para todos nós. Então, se a gente começar também a pensar muito em processo e deixar de lado a parte criativa, a parte imprevisível, as ideias que vão surgindo e sendo alimentadas, também não é um bom caminho. Então, eu quero que você tenha esse equilíbrio, porque se a gente pensar também muito apenas em processo, a gente começa a pensar muito em logística. E criatividade, algumas vezes, não tem tanto a ver com logística, porque pensar em logística tem a ver em pensar em algo lógico. E se fosse assim, né, eu queria dar o exemplo de Steve Jobs. Ele não teria revolucionado toda a indústria dos computadores pessoais pensando apenas em lógica. E para exemplificar na prática esse último motor da criatividade, eu quero trazer para você o exemplo do Steve Jobs. A gente sabe que Steve Jobs revolucionou a forma como a indústria via os computadores pessoais. E isso aconteceu por um fato muito curioso. Eu não sei se você sabe, mas Steve Jobs só frequentava as aulas que eram do seu interesse na época da universidade. E num belo dia, ele estava andando pelos corredores da universidade, até que ele avistou num cartaz, num desses corredores, um curso de caligrafia. Era um cartaz que anunciava as matrículas para esse curso. E aquele cartaz chamou tanto a atenção do Steve Jobs, foi tão interessante para ele que ele se sentiu na obrigação de começar a fazer aquele curso. E aí ele começou a vivenciar aquela experiência e através daquele conhecimento ele foi aumentando o seu repertório e ele foi percebendo que as fontes, né, as letras, as tipografias, elas não exerciam apenas um papel funcional na escrita. Elas exerciam, além de um papel funcional, algumas sensações, elas eram interessantes, elas demonstravam algo que ia além da parte funcional. Ou seja, aquilo já foi chamando a atenção dele e ele começou a olhar para algo que era diferente da única coisa que o mercado e que a indústria dos computadores pessoais valorizava, que era puramente a parte funcional. E apenas por ter acessado esse conhecimento e enriquecido o seu repertório com algo que à primeira vista não tinha absolutamente nada a ver com o que a indústria de computadores pessoais valorizava, que Steve Jobs conseguiu incrementar o Mac diferentes tipos, diferentes fontes, com diferentes espaçamentos, além de também trazer um olhar mega criterioso com relação aos aspectos de design daquele produto. Ou seja, Jobs percebeu uma possibilidade, aproveitou o seu repertório diversificado por ele ter armazenado aquele conhecimento lá na época da universidade e assimilando tudo isso, entrou num processo de combinatividade entre design e tecnologia, resultando na criatividade de uma ideia fora da caixa. Mas calma, uma ideia fora da caixa da indústria de computadores pessoais, mas totalmente dentro da caixa de Steve Jobs. Para finalizar, eu queria trazer para você uma pergunta que eu fiz para o nosso mais novo amigo do século XXI, o ChatGPT. Tá aqui, ó. E aí eu perguntei, chat, por favor me explique o que é criatividade através de uma analogia. Olha só o que ele disse. Imagine a mente como um jardim, a criatividade como as sementes que você planta nele. Assim como diferentes tipos de sementes podem crescer em um jardim,
A criatividade envolve cultivar uma variedade de ideias e perspectivas para colher uma colheita diversificada de inovação e originalidade. O que eu queria destacar para você nessa analogia que o chat me trouxe? Primeira coisa, ele não começa dizendo a criatividade é isso. Ele traz um passo antes, que ele fala a mente é como um jardim, ou seja, antes de falar da criatividade, ele fala de algo que a gente vai utilizar como um armazém. Ele segue dizendo, imagine a mente como um jardim e a criatividade como as sementes que você planta nele. Ou seja, a criatividade ela é uma semente. Uma semente, ela precisa ser nutrida, a gente falou sobre isso, ela precisa estar num terreno que realmente é apropriado. Se a gente conhece, né, a parábola do semeador, a gente sabe que para você plantar e semear o solo, ele precisa estar preparado. Então se a gente pensa, a mente é o jardim, ou seja, é o meu terreno. Eu preciso manter esse terreno fértil. E como que eu mantenho esse terreno fértil? Justamente com essas dicas que a gente veio abordando ao longo dessa aula. Sempre observando, mas o tempo inteiro se preocupando com a qualidade do que entra. Você será tão bom quanto as coisas pelas quais você se cerca. A outra parte dessa definição que eu gostei pra caramba foi essa aqui. A criatividade envolve cultivar uma variedade de ideias e perspectivas para colher uma colheita diversificada de inovação e originalidade. Steve Jobs é considerado ou não um cara inovador, um cara original. Mas ele não foi o primeiro a lançar um tablet, um celular, um computador. Por que ele foi quem mais fez história? Por que ele foi considerado original? O próprio Bill Gates fala, antes da Apple a gente já havia lançado tablets muito antes. Mas de alguma forma Steve Jobs conseguiu conectar as peças de uma forma diferente. Talvez aquele curso foi fundamental para isso. E o que eu quero te dizer, talvez o seu curso, não sei, a sua faculdade ou aquele conhecimento que você considera inútil, aquele período da sua vida que você considera como perda de tempo, quem sabe se você voltar um pouco atrás e entender que essa bagagem de vida não precisa ser desconsiderada, mas ela pode sim ser aproveitada para que você, através dessa habilidade de combinatividade, consiga, através disso, gerar novas ideias. Por exemplo, Steve Jobs, que teve uma ideia, viu uma possibilidade, combinou design com tecnologia e hoje a gente sabe no que deu. Não se prenda só na sua área de conhecimento, eu vou focar nisso e eu vou ser o melhor nisso, seja o melhor. Mas sempre agregue conhecimentos diferentes, traga para você e aumente o seu repertório com coisas mais aleatórias possíveis, sempre pensando, tão importante quanto a quantidade é a qualidade. E para fechar essa aula, eu quero fechar dizendo que o mundo precisa da gente, o mundo precisa de nós, os criativos. E isso eu não quero te dizer para alimentar alimentar o nosso ego, de forma alguma. Na verdade, eu quero dizer isso para que a gente tenha um senso de responsabilidade, de entender que a gente está aqui para servir o mundo e não para pensar o que eu posso extrair do mundo, o que eu posso extrair dessa empresa, o que eu posso extrair desse cargo, dessa pessoa, não. Porque isso é um pensamento medíocre e um pensamento de alguém originalmente criativo é como que eu posso servir essa pessoa, como que eu posso servir essa empresa, como que eu posso servir o mundo. O mundo precisa da gente, o mundo precisa dos criativos e a gente tem que ter esse senso de responsabilidade para cada vez mais trabalhar a nossa parte intelectual, a nossa parte emocional, seja lá o que for, para que a gente consiga cumprir um propósito muito maior do que a gente, que não simplesmente está atrelado a uma recompensa financeira por uma ideia genial, mas uma recompensa, como eu falei na aula 1, de se sentir bem, vivo, grande, de sentir que você realmente está dando avanço ao mundo. E pode ser que esse avanço seja através de uma pessoa. Se a gente transformar a vida de uma pessoa, já está valendo muito a pena. Então não se prive de trazer ideias ao mundo, de ser original, de ser autêntico, porque o mundo precisa da gente. Que sejamos responsáveis com isso e que cada vez mais isso nos motive a sempre ir além e entregar mais que o esperado. É isso, tô achando irado compartilhar esse conhecimento com vocês, tenho gostado muito, espero que vocês também estejam gostando e a gente se vê na nossa próxima aula. Tamo junto!